A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos os irmãos para que possamos continuar meditando. O apóstolo Paulo falou aqui aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Né? E eu quero meditar com os irmãos, dizer que muitas pessoas querem familiarizar-se com o Pai Celestial, né? Deus Pai, apenas através de experiências da vida, né? Mas isso é uma experiência muito vaga, né? É verdade que podemos aprender algumas coisas sobre Deus, o Pai, através de diferentes experiências da vida, né? Mas a primeira maneira que nós temos confiável, né? Autêntica, né? De conhecer o Pai é através da sua palavra. Até o rei Salomão fala sobre esse assunto. Ele diz que quando você quiser conhecer o que tem, como é uma pessoa, o que está dentro dela, puxe assunto com ela e deixa ela falar, e aí você, pelas suas palavras, você vai ver a qualidade do seu interior, né? Conhecimento, natureza, caráter, né? As coisas, né? Então, você conhece a natureza de Deus, o caráter de Deus também, através da sua palavra, né? Na palavra descobrimos tudo sobre Deus. Isso é muito importante. E descobrimos também o quanto Deus nos ama, né? Isso não é muito difícil de entendermos, não, porque Deus nos deu o seu único filho, né? Para morrer por nós, né? Isso mostra a preocupação dele em recuperar o ser humano perdido lá no Éden, né? Agora, a palavra de Deus fala do nosso Pai Celeste nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E neles, Jesus sempre apresentou Deus como um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, né? Que é riquíssimo em perdoar. E essa é uma bênção muito grande para nós, porque a gente falha muito, né? Agora em João 3,16, Deus mostra o tamanho do seu amor por nós, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, era e ainda é, né, muito difícil para o povo de Deus, principalmente os judeus, entenderem o que Jesus estava dizendo quando falava sobre um pai de amor, né? Porque no Antigo Testamento, desde a saída do Egito até eles se instalarem na Terra Prometida, houve muitas guerras, e aquelas guerras eram de Deus, né? E aí o povo criou na sua mente, assim como se Deus fosse uma pessoa carrasca, né? A própria lei, ela era dura, mas santa, justa e boa, né? Então o povo não entendia muito daquele tipo de coisa que Jesus pregava, não, sobre amor, né? Eles apenas conheciam a Deus como um Deus da lei e justiça, lei de Moisés. E este é um de seus aspectos. Mas Jesus estava apresentando o lado paterno de Deus,
ele estava apresentando um pai cheio de bondade e preocupação com os seres que ele criou, né? Pois a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Eles sabiam disso, né? Isso está em 1 João 4,16, né? Jesus não tinha nascido ainda para trazer a mensagem de Deus, né? Jesus falou sempre o que Deus queria que ele falasse. Jesus revelou Deus como um pai amoroso que cuida de todas as nossas necessidades. Agora, Deus era pai de quem? Apenas dos judeus. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, né? Jesus, né? Veio para os seus. Aí olha a bênção que ocorreu. E os seus não receberam, os judeus não receberam, né? Ele veio para os seus não receberam. Então ele deu agora o direito para toda a humanidade para se tornarem filhos de Deus. Ele veio para os seus receberam, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Não foi bom para nós? Foi bom. Agora, se tornar um filho de Deus é uma coisa muito interessante, porque a verdadeira família é aquela unida pelo Espírito e não pelo sangue biológico, né? Porque no caso o sangue de Jesus foi também uma bênção para nós. Na verdade, ninguém abre as portas para o Espírito Santo entrar e fazer morada nela enquanto não for lavada pelo sangue de Jesus, né? Agora veja, Jesus disse para Nicodemos: é preciso você nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Aí nascer de quê? Da água e do Espírito Santo, né? Nós cremos na palavra, acreditamos nela de verdade, verdadeiramente. Aí o Espírito Santo vem depois que o sangue de Jesus nos lava, né? Quando a gente crê de verdade, verdadeiramente, e a gente confessa o nome de Jesus, o sangue de Jesus vem e nos lava, purifica de todo o pecado, para poder o Espírito Santo, que é santo, fazer morada em nós. Aí você vai entender porque que naquele dia as pessoas chegaram e disseram à multidão, né? Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar. Lembra o que foi que ele respondeu? Apontou para os discípulos e disse: minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Então, a verdadeira família é aquela unida pelo Espírito e não pelo sangue biológico, mas sim também pelo sangue de Cristo, né? Então a família na terra, ela é uma bênção de Deus, e Deus está no meio da família. E pai e mãe, o pai e a mãe numa casa representam Deus no seu lar. Que Deus nos abençoe, tá? E que nós sejamos e façamos parte dessa família celeste. Não deixe Satanás e o seu reino, que é o primeiro inimigo do homem. Depois, não deixe o sistema do mundo e nem a sua carne ofuscar, embaçar a sua visão espiritual, para que você saia desta visão celeste, tá? Mas que cada dia você possa entender que Deus está na família. Foi Ele
que fez o primeiro casamento da primeira família, Adão e Eva. E Jesus, o primeiro milagre dele na terra, aonde foi? O casamento. O pai fez o primeiro casamento e o filho esteve no primeiro casamento, até tirando aquele casamento de problemas, de ar puro, né? Faltou o vinho, né? E vinho, biblicamente falando, espiritualmente falando, o vinho simboliza prosperidade, alegria. Em primeiro lugar, representa o vinho, quer dizer alegria, depois prosperidade. Aí veja, Deus faz o primeiro casamento lá no Éden. E Jesus, o primeiro milagre dele na terra, em um casamento. Veja como a família é importante para o Senhor Deus, né? Mas lembrando que a verdadeira família é aquela que nasceu da água e do Espírito, tá? Essas pessoas fazem parte da família de Deus, a verdadeira família. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos fazermos sempre parte e nunca sairmos dessa família maravilhosa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para vocês.